Graças a Deus. Eu vou fazer algumas mudanças porque foi importante esse tempo dos irmãos aqui, testemunhos, foi edificante. No carro eu estava orando sobre isso. Deus, usa cada um conforme a tua vontade, né? O importante não é quem fala, o importante é o que Deus fala. Vocês entendem isso? O importante não é quem fala aqui na frente, o importante é o que Deus está falando. Não é verdade, irmãos? Deus pode falar através do pregador, pode falar através do testemunho, pode falar através do louvor, pode falar quando o irmão faz uma oração. É sempre importante. O foco é Deus, né? Amém, né? O foco é Deus, tem que ser, tem que ser. Vejam bem, os irmãos leram, né? Os 40 dias, todos foram abençoados, aqueles que participaram, né? Talvez teve algum irmão que não quis participar. E assim, irmãos, com todo respeito aos irmãos, mas há irmãos que às vezes são um pouco resistentes e desobedientes, né? Essas coisas, essas orientações pastorais para o bem da sua vida espiritual, para o bem da vida espiritual da igreja, elas têm que ser ouvidas com atenção, tá? E serem colocadas em prática para o bem da igreja. Não deve haver um coração resistente, né? A não ser que seja uma orientação antibíblica, uma orientação meia maluca, uma orientação... Senão, não, irmãos. A Bíblia fala, não é porque eu sou pastor, na Bíblia fala, né? Obedeçam os seus pastores. Nesse sentido, né? Se eu falar qualquer uma besteira que você vai obedecer. Não é isso. Mas aquilo que é da palavra de Deus, aquilo que está em concordância com a palavra, é dever do crente pôr em prática. Amém, irmãos? Amém mesmo? É dever. Então, esses 40 dias foi uma dessas coisas que deveria ter sido posto em prática, e vários irmãos colocaram, né? E foram muito abençoados, muito abençoados. Sobre a leitura, então, do livro. Irmãos, o livro, já falei, ele não é um livro milagroso, ele não é um livro inspirado, ele não se compara nem, né, mas nem um pouco à palavra de Deus. O livro inspirado está... Esse é o livro que você deve ler todos os dias. Esse é o livro. Esse é o livro que vai fazer um efeito tremendo na sua vida. Aquele livro era uma pregação escrita, né? Veja o pregador vir aqui, ele escreveu um livro, que não podia estar em todo lugar, né? Então ele escreveu um livro para que várias pessoas pudessem, ou fosse um áudio também, entende? É uma pregação, ou escrita, uma pregação em áudio, tá? Que tem um valor, principalmente quando aquilo que é pregado, escrito ou em áudio, tá? Ele está de acordo com a palavra de Deus, amém? Mas ele não é um livro assim que a gente põe numa estante, esse aqui é o livro de Deus, né? Não, é um livro como outros livros, bons livros que temos, né? Vários escritores cristãos nos séculos da igreja têm escrito bons livros, e esse é um dos bons livros que foi uma bênção para a igreja, tá bom? Mas há um livro, este é o livro, a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O tema é esse: qual a vontade de Deus para nós? E quando a gente sabe, a gente diz: eis-me aqui. Porque não adianta eu ouvir só e não tomar a minha decisão diante daquilo que eu ouvi, tá? Então eu queria que todo mundo prestasse atenção agora. Se tiver aí no celular, tiver alguém aí, não sei que esteja anotando, né? Ou lendo um texto, tá bom? Preste atenção. Uma coisa que eu tenho falado é que os irmãos evitem faltar aos cultos. Eu falo isso para o seu bem e para o bem da igreja. Não pense só no seu bem. Aliás, essa campanha, uma coisa que você percebeu, que igreja não é sobre você. A igreja é sobre Deus e sobre nós.
não só sobre você. Tem gente que pensa que é assim, na igreja, o que eu vou fazer, o que eu vou sentir, o que eu vou receber, e não, tem a ver com todos. A sua presença aqui, quando você pode vir e vem, ela abençoa os demais. A sua ausência faz o contrário, quando você pode vir e não vem. Tenho chamado a atenção da igreja. Uma igreja forte é composta de crentes, né, que amam se congregar, se reunir com Jesus, porque Ele está aqui, se reunir para cultuar a Deus. Às vezes não pode, está doente, chega tarde do trabalho, está muito esgotado, e Deus fala, filhinho, hoje pode ficar. Né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então isso é importante. Qual a vontade de Deus para nós? E quando eu coloquei esse título, né, veja que é para nós. É para o indivíduo, mas é para o coletivo, para a igreja. E nós ouvimos algumas coisas sobre isso, não apenas para mim ou para você, para nós como um grupo. A igreja é um grupo, não é? De pessoas que se converteram, que receberam Jesus. É uma turma de Cristo, né? Poderíamos falar a moçada, né? É a turma de Cristo, é a galera de Cristo, né? É o pessoal de Cristo, é a comunidade de Cristo, comunidade Batista da Paz, né? É a congregação de Cristo, ou como diz a palavra de Deus, está falhando aqui, não sei porquê, é a família de Deus, é o rebanho de Cristo, é o templo do Espírito, é a casa de Deus vivo. Qual a vontade de Deus para nós, que somos tudo isso? Quais são os propósitos que nós vimos nesses 40 dias? Adoração, comunhão, foi isso? Discipulado, serviço e missão. 1, 2. Está ligado? 1, 2, 1, 2. Então, quais são os propósitos que está... Deixa eu aumentar um pouquinho. Quais são os propósitos que vimos? Nós vimos sobre adoração. Nós chamamos de devoção, porque nós temos 4 propósitos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Os propósitos que vimos: adoração, comunhão, discipulado, palavra, serviço e missão. E tem a ver com os nossos propósitos, que são devoção, comunhão, palavra e missão. O objetivo dos 40 dias, irmãos, era tornar bem claro para todos nós quais os objetivos da nossa igreja, quais as metas, quais os alvos a serem alcançados por nós como igreja. E é claro, por cada um como indivíduo. Porque se o indivíduo não alcança a meta, se o outro não alcança, o outro não alcança, o outro não alcança, o outro não está nem aí, a igreja também não. A igreja é o que nós somos, cada um de nós. Amém, irmãos? É assim que é. Então, nossos objetivos, nossos alvos. Vou repetir: uma igreja forte na devoção, uma igreja forte na comunhão, foi falado aqui, uma igreja forte na palavra, no conhecimento e na prática da palavra, e uma igreja forte na missão. E o serviço entra na comunhão e entra na missão. Eu quero ler para vocês Efésios 4, 15 e 16, se puder pôr na tela, Vitor, e fazer um brevíssimo comentário. Antes, seguindo a verdade em amor. A verdade é palavra, né? A palavra, a verdade está ali, na palavra de Deus. Seguindo a verdade em amor, cresçamos, nós, juntos, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo, na comunhão com Ele, devoção. Cresçamos, comunhão, juntos, naquele que é a cabeça, Cristo. O que mais? Dele, de Cristo, todo o corpo que somos nós, o corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha só, é isso. Essa é a vontade de Deus. Que nós estejamos crescendo, tá? Crescendo e edificando-nos a nós mesmos em amor. E isso Jesus falou o quê?
que Ele edificaria Ele não falou, eu edificarei minha igreja. É Ele que edifica, mas Ele fala, mas vocês edificam também. Em mim, através da minha graça, do meu poder, da minha direção pelo Espírito Santo, não sozinhos. Sozinhos nós não conseguimos edificar coisa nenhuma. Mas o Espírito Santo nos dá dons para estarmos nos edificando, edificando a igreja de Cristo. Na verdade, é Ele que edifica através de nós, entendam isso. Mas nós temos a nossa parte, edificando a igreja de Cristo, juntos, unidos, crescendo, edificando a si mesmo, esse corpo, a igreja edificando a si mesmo, em amor, edificando espiritualmente e em número de salvos, à medida que, isso é importante, que cada parte, você, eu, você, cada parte realiza a sua, cada um de nós faça a sua parte. Quem há de ir por nós? Está entendendo, irmãos? É essa a questão. E aí dizermos ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a minha parte. Para que a igreja do Senhor, não é da liderança, não é do conselho, não é dos pastores, não é de líder de célula, é do Senhor, cresça. Seja uma igreja forte, saudável e cresça espiritualmente e em número de salvos. Amém, irmãos? É isso, é isso. E aí então, há um texto que... Mas deixa-me falar algo aqui. Há um texto que eu usei numa pregação, passei para os irmãos esse texto e depois falei sobre ele. Êxodo 14, tá? Êxodo 14, e ali o versículo, é o versículo 15. A última frase do versículo 15, quando Deus falou a Moisés, diga aos israelitas que sigam avante, ou que marchem. Lembra essa mensagem? Que conquistem Canaã. Que conquistem a promessa que fiz para vocês. É isso, irmãos. É isso aqui. O que Deus quer que a gente faça? Qual a vontade de Deus para nós? Que cresçamos, que nos edifiquemos, que nós avancemos. Isso está muito claro para a gente ou não, irmãos? Então, mas e aí, o que eu vou fazer? Não, isso é para eles. Isso mesmo. Temos que crescer, mas é para você. Não, querido, se você não for, se o outro não for, se o outro não for, se o outro não for, ninguém vai. É preciso que cada um de nós faça o que Deus quer que nós façamos. Viva o que Deus quer que nós vivamos. Seja o que Deus quer que nós sejamos. Que a gente vá onde Deus quer que a gente vá. Amém, irmãos? É possível, gente? É possível ou não? Será que nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor estar? Já estamos fazendo em muitas áreas aqui. Nós vimos o testemunho. Mas, irmãos, Deus tem mais para nós. Deus está dizendo, filhos, avancem. Avancem. E eu quero agora essa resposta aqui, irmãos. Nós ouvimos nos 40 dias. Ficou bem claro que Deus quer sim, e é possível que sejamos uma igreja forte na devoção. Devoção, irmãos, se você pegar um dicionário, e devoção, estou falando de devoção a Deus. É o apego sincero e fervoroso a Deus. É a dedicação a Deus, é a consagração a Deus, é a afeição a Deus, é a busca a Deus de todo o coração, é o amar a Deus, é o apego a Deus, é o obedecer a Deus, é o andar com Deus. Isso é devoção, é o tempo todo, 24 horas. É devoção, é você andar na presença de Deus, como Deus disse a Abraão. Abraão, ande na minha presença. A outra palavra para isso, devoção, é piedade. A palavra piedade, no português, ela tem também um sentido de compaixão pelo sofrimento alheio, não é isso?
compaixão pelo sofrimento de outros. A gente conhece mais o uso da palavra piedade assim, mas a palavra piedade também tem outro sentido, no sentido espiritual, ou religioso, ou bíblico, é um amor e um afeto pelo Senhor, é o andar com Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre a piedade. Os pregadores antigos usavam essa palavra. Então, essa devoção ao Senhor. E eu quero aqui ler para os irmãos um texto, embora eu tenha pouco tempo, eu sei, mas não tem problema. Foi bênção. Foi bênção mesmo. E é o que Deus tem para mim, é o que eu vou falar esta noite. Lá em João 17, o Senhor Jesus, Ele orou ao Pai. Ele nos deu exemplo de oração orando ao Pai, tá? E quando você ora a Deus, você ora sobre algo que você quer que aconteça, sobre um desejo seu, sobre um anseio seu, não é assim? Pois Jesus fez isso. Ele orou sobre coisas que ele desejava que acontecesse. Lá em João 17, a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu, eu não vou ler todos os versículos, ele orou por nós, porque é o desejo dele que isso aconteça com a gente. A devoção, a comunhão, a palavra e a missão e o serviço embutido, né, em algumas coisas. Entende, mas esses propósitos? Tem a ver tudo com a Bíblia. Tudo. Você pega Atos 2,42, você vai ver isso lá. E ele falou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Começa já. Para que o teu filho te glorifique, olha só. O que é devoção? É viver para a glória de Deus. Deus glorificado. Deus sendo a grandeza de Deus, a beleza de Deus, aquilo que Deus é, a sua glória, sendo reconhecida por nós, sendo admirada, amada por nós, amada, mais do que qualquer coisa, e sendo declarada pela nossa vida, nossas atitudes, nossas palavras, nosso serviço, nosso amor ao próximo e a missão. Jesus disse: para que o teu filho te glorifique. E ele continua: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Olha só, missão. Como é que o Senhor concede vida eterna às pessoas? Quando elas ouvem o Evangelho e se convertem, amém? Vocês estão ligados aqui comigo? Tá? E aí vem o texto que o pastor Wagner colocou. Mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E quem deve pregar? Nós. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Lembra aquela música, Aline Barros, né? Canta aquela música bonita, né? Música bonita. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me. É isso, irmão, que nós precisamos dizer hoje para Deus, se não dissemos já nesses dias: Senhor, usa-me, sou fraco, Senhor. Isaías: Senhor, sou um homem de lábios impuros. Ele está dizendo: Senhor, eu sou um homem pecador, não aquele que vivia no pecado, mas pecador como todos nós somos. Senhor, eu sou um homem que dependo da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Senhor, eu sou um homem assim, e um homem que vive no meio de um povo assim, mas eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor foi purificando. Tacou lá o fogo nos seus lábios, o fogo purificador. E o texto então diz sobre missão. E Jesus orando: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Devoção. Esta é a vida eterna. O que é vida eterna? A vida eterna é uma existência lá na eternidade para sempre. Mas uma existência na eternidade para sempre vai haver no inferno também, ou não? Vai ser para sempre? Não vai ser uma existência numa eternidade? Mas não é disso. Vida eterna é comunhão com Deus. Vida eterna é que te conheçam,
o único Deus verdadeiro. Você tem a vida eterna se já se converteu. Você já tem, porque vida eterna é a vida de Deus em você. O Espírito Santo habita em você e essa vida é eterna sim. É a sua vida em Cristo. Você está em Cristo. Cristo está em você. É a comunhão, a vida eterna. Diz aqui que conheço o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. A missão, irmão. Nós como igreja dizendo, Senhor, eu topo. Não sei falar direito. Puxa vida, me converti há pouco, nem conheço a Bíblia direito, mas eis-me aqui. Usa-me, envia-me a mim. E você vai aprendendo. E Deus vai usar você. E você vai ver gente se convertendo na tua frente. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso quando você vê. Irmãos, eu tenho 2 pessoas, não é que eu evangelizo pouco até. Eu tenho falado, Senhor, eu quero evangelizar mais, eu preciso falar mais do Senhor. Falando pouco, preciso falar mais. Mas tinha um vizinho lá, aquele vizinho era duro de coração. Quem falou de uma pessoa dura? Né? Serviço, dura. Mas ele ficou muito doente. E aí Deus colocou no meu coração, eu já orava, comecei a orar por ele. De repente, agora eu vou falar com esse vizinho. Mas ele era duro, ele não... Aí eu fui lá, bati um dia lá. Ele tinha um certo respeito por mim. Eu falei, ô, fulano, vem aqui visitar. Fui visitar ele. Ele tinha uns problemas respiratórios, problema no pulmão, seríssimo. E outros problemas. Ele tinha que andar com um tubo, assim, sabe? Aquele tubo para respirar. E aí eu comecei, irmão. Cada visita eu falava um pouco. Pedi a Deus sabedoria, ali li um texto da Bíblia, comecei a falar, aí daqui a pouco, na outra semana voltava, e na semana voltava lá de novo, e ele começou a gostar, e de repente aquele homem se converteu. Depois ele faleceu. Eu nem pude ir no velório dele, eu não estava bem aquele dia. Muito cansado, muito esgotado. Mas se converteu. E o meu amigo também, Neno, um amigo meu de adolescência, chegou a frequentar a igreja comigo, mas depois se afastou. E um dia resolvemos, eu e o Henrique, fazer uma visita para ele. Depois de muito tempo visitamos ele, até cantamos umas canções do Roberto Carlos com ele lá. Tem gente que não se escandaliza não, tá? Eu falei sobre isso, né? Canção, aquelas que, né? Canções com letrinhas, né? Daquele tempo nosso, adolescência, que era tudo mais letrinha leve. Porque ele gostava, né? Cantando, pegou um violão. Mas depois também cantamos um hino, um cântico para ele. A gente fez só para ele, né? E aí um dia ele foi na minha casa. Ele perguntou para mim se ele podia ir na minha casa. Que ele queria muito falar comigo, tirar uma dúvida. Eu tinha deixado o Novo Testamento para ele. E orando por ele, orando e mandando mensagem por aqui, pelo WhatsApp. Isso é importante, irmãos. Chegou, sentou lá e falou, olha, eu tenho uma dúvida, isso está acontecendo, isso aqui, não estou entendendo. Aí eu comecei a falar com eles. Aí chegou um momento que eu apresentei o plano da salvação. Aí quando eu falei, você quer? Ele falou, eu quero Jesus. E se converteu. Meses depois ele faleceu. Entende, irmãos? Toninho deu testemunho. Eu quero um testemunho seu aqui qualquer dia, viu, irmão? É uma questão evangelística, muito importante. Toninho deu testemunho de pessoas que ele conversou, né, Toninho? Falou que depois foi ver que se tornou até um pastor da Assembleia de Deus. Irmãos, eis-me aqui, é o que Deus quer. De cada um. Melissa, você pode ganhar vidas para Cristo. Sabia disso? Você pode ganhar jovens para Cristo. Donizete, você pode ganhar muitas vidas para Cristo. Irmãos, é isso. Mas vamos lá, não quero demorar aqui não. Então o Senhor orou, né, e disse assim, versículo 6, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim, eles têm obedecido a tua palavra. Olha agora vem a palavra. Eles têm obedecido a tua palavra. O 8 ele fala a mesma coisa, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. E o Senhor vai falando então sobre a palavra, ele está orando ao Pai, falando sobre a importância da palavra, mostrando para a gente a importância da palavra, de conhecer a palavra e de obedecer e praticar a palavra.
Uma igreja forte na palavra. É isso que Deus quer da gente. Uma igreja forte na devoção, na comunhão com Deus. Sabe, irmãos, é algo que nós temos que pedir. Eu tenho pedido a Deus, e olha, vou falar algo aqui, é coisa às vezes nossa, mas creio que eu tenho a permissão de Deus. Há um tempo atrás, eu lembro que eu estava no meu quarto orando, e o Senhor falou comigo, que eu estava buscando, Ele falou, olha, você vai viver dias na sua vida de comunhão comigo como você nunca viveu. Irmãos, estou experimentando algumas coisas de Deus, ainda tem muito. Às vezes abaixo que eu falo, Senhor, perdoa-me, Senhor. Como eu sou fraco, eu quero mais de Ti. Mas Deus faz. E de repente eu comecei a ver algumas coisas no meu Salvador que eu não percebia. Eu comecei a ver uma formosura. E é muito pequeno a minha percepção ainda. Eu sei que não estou aqui, porque é mesmo. Devido à minha fraqueza, carnalidade, pecaminosidade. Mas, sabe, vendo algumas coisas, como o Senhor é belo, eu vendo um pouco dessa beleza, como eu nunca tinha visto antes. E isso o Espírito de Deus faz em nossa vida, tem feito na sua, faz na minha, e vai fazer mais. E você vai amando o Senhor mais e mais, de forma que Ele se torna tão precioso para você, mais do que a sua vida. Você quer isso? Porque Ele quer para você e para mim. Isso é devoção, igreja. Eu não vou demorar, vou parar. Domingo que vem eu vou terminar, vou continuar. Devoção é isso, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus com todo, vou resumir, teu ser. Meu Pai do céu. Isso traz uma paz, uma alegria, um prazer, uma satisfação em nosso coração. John Piper costuma falar que hoje muita gente, principalmente os homens, têm dificuldade, vão muito à busca do prazer sexual, porque eles faltam o prazer de Deus na vida deles. Porque quando eles têm prazer em Cristo, aquele prazer, o pecado fica fora. Está entendendo? Não há mais essa coisa. Estou falando do pecado, estou falando da vida conjugal, do casal, estou falando do pecado, tá? Seja o não casado como casado, tá? A imoralidade. Por isso que é isso, as pessoas buscam nos vícios, no sexo, algo que elas não têm, que não satisfaz, porque lhes falta o prazer. Deus criou o ser humano para ter essa satisfação nele, e ali tem um buraco muitas vezes no coração. Devoção. E o Senhor fala sobre isso em João 17, Ele ora sobre isso em nossa vida. Ele diz, eu tenho sido glorificado por meio deles. Depois ele continua, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Aí vem, para que sejam um assim como somos um. Vai falar sobre comunhão. Mas você vê, se você leia esse João 17, você vai ver lá comunhão, você vai ver devoção, você vai ver comunhão, você vai ver palavra e você vai ver missão. Amém, irmãos? Então vamos orar. E hoje você diga, Senhor, eu quero ser esse crente, forte na devoção, na comunhão com Deus, forte na comunhão com os irmãos. Eu quero realmente servir meus irmãos, ser usado pelo Senhor para edificar vidas. Eu quero abençoar meus irmãos, quero ser abençoado por eles também. Eu quero ser forte na palavra, Senhor, conhecer a Tua palavra, a amar a Tua palavra. Eu quero que a Tua palavra enche o meu coração. Eu quero viver a Tua palavra, Senhor. Deus, eu quero ser, sim, usado pelo Senhor na missão, Deus, na missão do Senhor, Pai. Eu quero, Pai, eu desejo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, me transforma, me usa, Senhor. Faça essa oração agora, irmão. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Como Isaías, eis-me aqui. Eis-me aqui. É uma vida consagrada. É uma vida no altar. Esteja fazendo isso agora, querido.
abençoa, Senhor. Estamos encerrando. Ore, mas passe esse tempo, mais uns minutinhos aqui orando, dizendo: Senhor, não terminou. Pelo contrário, fui tocado nesses 40 dias. Isso foi só o começo. O Senhor tem mais para mim. Deus eterno, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, glória a Deus, Senhor. Oh Deus, louvado seja, Senhor. Eu queria fazer um apelo agora enquanto você ora. Algo que você precisa ser sincero. Porque se cada um de nós aqui realmente se apresentar diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou afim de caminhar junto com a tua igreja, para sermos essa igreja que o Senhor quer que a gente seja. Eu quero, Senhor. Eu quero ser alguém que cresce na comunhão contigo, na comunhão com os irmãos, na palavra do Senhor, conhecimento e experiência, e na missão, serviço do Senhor. Eu quero ser, Pai. Eu quero ser. Que o Senhor faça isso em mim. Eis-me aqui, Senhor. Faz tua vontade em mim. Usa-me para a tua glória, Senhor. Me capacita. Me enche com o Espírito Santo. Me enche com o Espírito Santo. Eu quero agora convidar você. Se você tem isso no coração, dizer: Senhor, eis-me aqui. Você ficasse em pé no seu banco. Uma coisa bem sincera, dizer: olha, Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu creio. Dizer: Senhor, eu quero. Mas por favor, se você... Agora é uma coisa séria, a não ser que você não possa. Se você está sentado, pode ficar, mas se você está a entender que você não quer, não está ainda pronto, sei lá, de alguma forma está com alguma dúvida, né? Mas como igreja agora, como igreja do Senhor, se dizer: olha, eu estou afim, eu quero, junto com a igreja do Senhor aqui, sou fraco, como Isaías falou, né? Mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero, Senhor, transforma, quebranta, tira qualquer resistência, tira aquilo que impede eu de te servir como o Senhor quer que eu te sirva. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Se você quer realmente, eu queria orar por aqueles que estão de pé. Se você não pode ficar em pé por um problema, pelo levanta a sua mão. Olha, eu estou junto, né? Eu estou junto com isso. Eu quero sim. Eu também quero. Eu também quero. Vamos orar. Estar orando. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja, Pai. Glória a Ti. Irmãos, eu vou ser ousado. Quero ser ousado porque eu quero orar por vocês, mas quero orar por aqueles que não podem ficar de pé por algum motivo. Mas eu quero conversar com eles o porquê. O que está acontecendo? Se eles são cristãos, crentes. Não é obrigar, irmãos. Isso tem a ver com algo importante. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, tá?
estende a sua mão se você não pode ficar em pé, se você é membro desta igreja, né? Você é membro desta igreja, nós precisamos de todos nós, irmãos. A não ser que você esteja muito doente espiritualmente, então por isso você precisa de ajuda. Senhor, nós temos uma boa parte, uma grande parte de irmãos, a maioria aqui, Pai, de pé diante do Senhor, não diante de mim, porque eu também estou em pé como eles, quero ficar até aqui embaixo, Pai. Não sou melhor que eles, não, Pai. Somos todos imperfeitos, meu Deus. Precisamos da Tua graça em nossa vida, Senhor. Eu preciso, nós precisamos, Pai. E nós pedimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, Pai. Ó Deus, por favor, derrama da Tua graça sobre nós. Derrama, Senhor, do poder, da presença gloriosa do Espírito Santo sobre nós. Ó Deus, nos quebranta, nos transforma, nos purifica, nos santifica, Senhor, e nos usa, nos capacita, Pai querido. Ó Deus amado, nos envolve com a Tua santa presença, nos protege, Senhor amado, do maligno, como diz Tua palavra. Senhor, enche o nosso coração da verdade da Tua palavra, enche o nosso coração de amor pelo Senhor. Deus, derrama esse mesmo amor para que amemos os nossos irmãos, Pai, para que nós possamos estar lidando com nossos irmãos de uma forma melhor, Pai, e mais correta. Nos corrige, Senhor, com Teu amor, Pai querido. Faz de cada um de nós, Pai, crentes, Senhor, fortes em Cristo Jesus, crentes, Senhor amado, fiéis, Deus amado. Ó Deus, faz de nós como igreja, Senhor, uma igreja forte, Pai, na devoção, no amor a Deus, uma igreja forte na comunhão fraternal, Pai, uma igreja forte na palavra de Deus, uma igreja forte na missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Nos usa, Pai, nos usa, que sejamos uma igreja que agrade ao Senhor, uma igreja que Te glorifique, Pai, como diz o livro, uma igreja que Te faça sorrir, Senhor amado. Ó Deus, nos abençoa, ó Deus, nos transforma, eu peço novamente. Ó Deus, nos corrige, ó Deus, remove as coisas que não Te agradam em nós como igreja, Pai, mas por favor, nos usa para a Tua glória. Aviva-nos, Senhor, envia avivamento, Pai, envia avivamento sobre a igreja, aos nossos corações, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, a igreja diz amém.